Bom dia, a graça e a paz de Deus a todo o coração. Você que nos acompanha de longe, que a boa mão de Deus te alcance também. Hoje começamos a nossa conversa, uma longa conversa sobre histórias que tocam a nossa história, as histórias da nossa Bíblia Sagrada, as histórias da Palavra de Deus. Eu anunciei no domingo passado que falaríamos hoje sobre Adão e Eva e Caim e Abel, e recomendei que lessem os capítulos 1, 2, 3 e 4 de Gênesis. Leram? Quem leu? Deixa eu saber. Olha que maravilha, louvado seja. Os demais que ficaram em recuperação têm ainda, tem ainda essa semana, porque eu e o pastor Kenner conversamos melhor e resolvemos adiar Adão e Eva e Caim e Abel. E começamos com o capítulo 1 do Gênesis, a história da criação. E eu recomendo, se você não ouviu, não esteve aqui às 9 da manhã, recomendo a palavra do pastor Kenner a respeito do capítulo 1 de Gênesis. Extraordinária palavra, maravilhosa palavra sobre a criação. E eu quero ler com você esse versículo do Gilberto Gil. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Já ouviu essa música? A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. Eu fiquei pensando o que o Gil quis dizer com isso. Se ele foi irônico, dizendo uma semana trabalhando e deu nisso. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus, quer dizer, Deus levou uma semana, mais precisamente 6 dias, né? Porque no 7º descansou, no 6º dia criou o ser humano. Deus levou uma semana criando, e depois de uma semana deu nisso, essa raça humana desse jeito. Ou se a fala do Gil é de maravilhamento, dizendo, olha, que tão maravilhosa é a raça humana que custou uma semana do trabalho de Deus. Muito provavelmente, e eu não quero fazer a interpretação da música do Gil, a gente só aprecia, mas muito provavelmente ele está falando as duas coisas. As luzes e trevas que permeiam o coração humano, que ao mesmo tempo a gente se encanta e se maravilha, mas também se espanta. Recebi hoje a notícia, divulgada pela Folha de São Paulo, que no Mato Grosso, uma criança de 2 anos de idade, brincando com a arma de seu pai carregada, atirou na mãe, que veio a falecer, uma jovem mãe de 27 anos de idade. É a raça humana. É uma notícia absurda, não é? Em todos os sentidos que se olhe para essa notícia, é uma notícia absurda e é chocante. O que passa na cabeça de alguém ter uma arma carregada nas mãos de uma criança de 2 anos de idade? É a raça humana. Mas é a mesma raça humana que se espanta com isso e que reage com indignação a uma irresponsabilidade desse nível, com solidariedade e compaixão por esta família hoje enlutada, com compaixão por essa criança, porque com 2 anos alguém vai dizer a ela como foi que mamãe morreu. Tudo isso faz parte da raça humana. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. E a narrativa do Gênesis nos coloca diante dessa raça humana. Capítulo 1 do Gênesis, os versículos 26 e 27. Aliás,
Rubem Alves tem uma figura muito interessante para isso. Ele diz que assim como o casal que está grávido tem 9 meses para se preparar e arrumar o quartinho do bebê que vai chegar, Deus também faz isso. Ele vai montando o quartinho do bebê e quando tudo está pronto, nasce o bebê no 6º dia. E esse registro está em Gênesis 1, os versos 26 e 27. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Leitura atualizada da Bíblia. Criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Não é que Deus criou o masculino à sua imagem. Ele criou o ser humano à sua imagem e o ser humano foi criado homem e mulher. A imagem de Deus, a expressão aqui do Gênesis, é que o ser humano uma tradução literal de imagem seria uma réplica de Deus, a semelhança de Deus. Nas tradições antigas era comum que os templos dedicados aos deuses tinham como lugar central o tótem do Deus a quem o templo havia sido dedicado. Isto é, a imagem do Deus adorado naquele templo estava exposta, representada, uma réplica da imagem do Deus cultuado no templo. É como esta lógica que se diz, criou Deus o homem à sua imagem, criou Deus o ser humano à sua imagem. E aí você vai lembrar o que disse o profeta Isaías, ou o que disse Deus pela boca do profeta Isaías. Quando Deus diz, o céu é o meu trono e a terra é o estrado onde eu coloco os meus pés, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Justamente quando Estevão está sendo martirizado, no capítulo 7 do livro de Atos, é assim que Estevão se expressa. Aliás, esta expressão do templo como um lugar da manifestação da glória de Deus é muito cara para a tradição de Israel. A palavra de Isaías, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, é uma palavra de confrontação contundente da religiosidade de Israel. Quando Jesus está em Jerusalém, ele passa diante do templo e diz, derrubem esse templo, podem destruir esse templo, eu vou construir outro templo em 3 dias. Uma das principais acusações que os líderes judaicos da época fizeram contra Jesus foi, ele disse que ia destruir o templo. Isto é uma blasfêmia, porque destruir o templo de Deus é destruir o locus da manifestação divina. Um ataque ao templo é um ataque ao próprio Deus, representado e adorado naquele templo. Então esta acusação é feita contra Jesus. E Estevão está fazendo seu discurso a respeito de Jesus e da ressurreição de Jesus, está fazendo todo o resgate histórico de como foi que Deus conviveu com Israel até chegar em Jesus. Aí quando Estevão diz, porque o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, aí foi o escândalo máximo. E então apedrejaram Estevão justamente quando disse, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Qual é toda a construção do Novo Testamento? É que a glória de Deus vaza do templo, né? Quando Jesus morre, rasga-se o véu do templo. E a glória de Deus vaza do templo e se esparrama por toda a terra. Então você volta para o Gênesis. Qual é o templo de Deus no Gênesis?
É toda a sua criação. Por isso, quando Caim matou Abel, e o sangue de Abel foi derramado na terra, isso foi um ato de profanação do santuário. Qual santuário? O universo, a terra. A terra é o chão do santuário de Deus. O universo criado é o templo onde Deus habita. E onde está a representação do Deus que habita esse universo, esse grande templo? Qual é o tótem do divino na criação? Qual é a imagem de Deus na criação? Criou Deus o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Nós somos a manifestação, a presença de Deus nesse universo. Os teólogos vão discutir se imagem e semelhança dizem a mesma coisa. É possível que sim, muito possível que sim, até por força da estrutura da poesia hebraica que usa do chamado paralelismo, repetir com palavras diferentes a mesma ideia, o mesmo conceito. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É dizer a mesma coisa duas vezes com palavras diferentes, mas é a mesma coisa. Então, a imagem e semelhança seria a mesma coisa. Vamos fazer uma réplica nossa e colocar no nosso santuário, que é o ser humano. É ali onde a imagem de Deus está expressa, explícita e manifesta na criação, no ser humano, em você e em mim, na raça humana, essa obra de uma semana. Mas também é possível que imagem e semelhança digam duas coisas. Provavelmente o primeiro teólogo a fazer essa distinção foi Orígenes, no século III. Ele disse que imagem é algo que nós recebemos como dom de Deus, porque fomos criados à imagem de Deus, mas a semelhança, ela é variável. A semelhança é variável. É imagem, mas torna-se dessemelhante. A imagem de Deus é desfigurada. A réplica de Deus, aquilo que deveria expressar o caráter, a beleza, a bondade de Deus, perde a semelhança com o Deus. E há um estranhamento quando se contempla essa imagem. Ela não é semelhante ao Criador. Essa é uma das formas de compreender o pecado de Adão e Eva. Quando no capítulo 2, versículo 25, diz que homem e mulher estavam nus e não se envergonhavam. Mas depois que ouvem o conselho da serpente, seguem a palavra da serpente, que é um animal astuto, a ideia de malícia, malicioso, enganador, astuto, é essa a ideia por trás da serpente. No capítulo 3, o versículo 7 de Gênesis, diz que homem e mulher perceberam que estavam nus e se cobriram. A nudez da pureza, ou a nudez sem malícia, a nudez a respeito da qual não temos do que nos envergonhar, é perdida. E então cobrimos essa nudez da qual nos envergonhamos. Essa é uma linguagem simbólica para falar que nós nos desfiguramos, que nós nos perdemos da imagem e semelhança. Quando Deus se aproxima, no capítulo 3, e pergunta a Adão, onde estás? Não é que Deus está brincando de esconde-esconde com Adão, e Deus não conseguiu encontrar Adão. Atrás de qual arbusto Adão se escondeu, e Deus procurou por ele no jardim, não achou, e falou, desisto.
Aparece aí onde você está. Não acredito que a pergunta de Deus a Adão seja apenas uma pergunta a respeito da sua localização geográfica no jardim, mas é: Adão, onde está você? Eu olho e não vejo mais você. O que aconteceu com você? Que imagem é essa que já não é mais semelhante a mim? Essa imagem de Deus desfigurada. Por isso é que quando Jesus ele entra em cena, ele aparece, ele vive sem pecado. Santo Agostinho diz que Adão orou dizendo a Deus: seja feita a minha vontade assim na terra como no céu. E Jesus orou dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dentro da teologia se diz que Jesus é o que Adão deveria ter sido. Então, no Cristo, ressurreto, inclusive e principalmente, se vê e se contempla a imagem e a semelhança de Deus. Por isso, Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, dizendo que Jesus é a imagem do Deus invisível. Você quer saber como Deus é? Olhe para Jesus. É Ele quem revela. João, no prólogo do seu evangelho, ele vai dizer o quê? Que o Verbo se fez carne, e o que aconteceu conosco? Vimos a sua glória. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Vimos a sua glória, nós vimos Deus. Quando João escreve a sua epístola, ele diz: olha, aquele que os nossos olhos viram e as nossas mãos apalparam. Esse é a vida, esse é a exata expressão do ser de Deus, é o que diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O Filho é a exata expressão de Deus. Então, olha quantas imagens existem nessa narrativa, e apenas em 2 versículos, ou melhor dizendo, apenas em uma expressão: imagem e semelhança de Deus. O ser humano como uma réplica de Deus, mas o ser humano que é tanto capaz de maravilhamentos e de expressões iluminadas, majestosas, sublimes da manifestação da presença de Deus no mundo, mas o ser humano que também é capaz de desfigurar-se, perder a semelhança com o Deus Criador, dessemelhar-se, né? Desfigurar-se, perder-se, olhar para si mesmo no espelho com vergonha e cobrir-se, esconder-se, mascarar-se, falsear um ser. Eu não me mostro como de fato sou, porque tenho vergonha do que sou. Então eu me escondo, eu me visto, mas mais do que me vestir, eu me mascaro. E eu sei o que sou. Eu sei quem sou. Como disse o apóstolo Paulo, eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem algum. Eu sei. Então eu me escondo, eu me oculto. Mas vem a palavra de Deus e diz o que para mim? Jesus é a imagem, Ele não precisa se esconder. Ele não precisa velar-se, Ele não precisa ocultar-se. Ele é a imagem explícita, aberta, exposta. E o que diz o Evangelho? Que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que o Filho seja o primogênito de toda a criação.
Ou para que o filho seja o primeiro de muitos irmãos. Ora, o que é a salvação? A salvação é ir para o céu depois da morte. O nosso destino é o céu. Pode ser. Nós esperamos novo céu e nova terra. Amém? Esperamos. Eu espero estar lá. Amém? Você espera também? Amém. Eu espero. Espero novo céu e nova terra. Espero estar lá. Seja lá onde for esse lá. E seja lá como for esse lá. Pastor, como vai ser o céu? Eu ouço essas perguntas. Vai ter chocolate? Não sei como, mas eu não penso em salvação como lugar. E não penso em salvação como ir para um lugar depois da minha morte. Eu penso em salvação como um estado qualificado de ser. Ser como Cristo. O que Deus destinou para a minha vida e para a sua é nos transformar à imagem de seu Filho, para que o Filho seja o primeiro de muitos irmãos. C.S. Lewis, na sua obra Cristianismo Puro e Simples, tem uma imagem que eu acho maravilhosa. Ele diz que o mundo é como um ateliê de bonequinhos de chumbo. E que um desses bonequinhos ganhou vida. E sai pelo ateliê tocando nos outros bonequinhos e dando vida a eles. E eles vão se transformando de bonequinhos de chumbo em bonequinhos vivos. E você lembra, quando a gente era pequeno, que a gente brincava de pique? Como é que brincava? Que a gente encostava numa pessoa, ela é estátua. Como é que era o nome dessa brincadeira? Estátua, né? A gente tocava na pessoa, estátua, aí a pessoa ficava, até que alguém passasse, tocasse de novo e libertasse. O que o C.S. Lewis diz é que nós éramos todos estátua, aí veio alguém, nos tocou e nos transformou em bonequinhos vivos. Mas o C.S. Lewis, ele disse uma coisa muito mais linda ainda. Ele disse que essa vida, ela começa de baixo para cima, vai virando os pezinhos de chumbo. Eles ficam de carne, aí a vida vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. E enquanto sobe, dói. É a transformação. Até que todos nós ganhemos vida plena. É isso que a Bíblia fala, né? Que já somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto o que havemos de ser. Que nós somos transformados de glória em glória, conforme a imagem de Jesus. Essa é a figura de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 da sua carta, o versículo 18. Que nós somos como um barro que o Espírito Santo vai mexendo e nos transformando à imagem de Jesus. Eu fico imaginando que o Espírito Santo mexe em mim, olha para Jesus, olha para mim, aí mexe mais, olha para Jesus, olha para mim. Aí é tarde de manhã do primeiro dia, o Espírito Santo repousa e paira. Quando no dia seguinte ele me pega de novo, ele fala: o que você fez ontem à noite? Você está com essa cara aí, não foi essa cara que eu deixei. É esse processo de imagem e semelhança que Deus nos coloca nesse seu universo e nesse seu grande santuário como imagem. E a salvação é o processo de resgate da nossa semelhança com Ele. E que o paradigma, a réplica perfeita, ou como disse em Hebreus, a expressão exata do ser de Deus é Jesus. Por isso a teologia diz que em Jesus nós sabemos como o divino é
e como o humano deve ser. É em Jesus. Em Jesus sabemos como Deus é e como o humano deve ser. E isso é salvação. Ao mesmo tempo, acredito que essa é uma forma muito bonita de lermos o Evangelho estourando as paredes que impõem limites para a nossa experiência de Deus. As paredes construídas pela religião ou pela religiosidade. Vocês sabem qual é a declaração de visão da IBAB? Ser um sinal histórico do reino de Deus, levando o evangelho todo para o homem todo, ou o ser humano todo, priorizando relacionamentos, envolvendo todos os frequentadores, além dos limites, culto, clero, domingo, templo. Como se organizou a religião de Israel? Templo em Jerusalém, sacrifício, sacerdotes e sábado. Como se estrutura a nossa religião protestante evangélica na tradição cristã? Culto no domingo, no templo, com os sacerdotes. Quem é o anjo da igreja? O Kenner. É o Kenner. Quem é a imagem de Deus, o tótem de Deus na igreja? É o pastor sênior, o pastor presidente. Ele é um ungido do Senhor. Qual é a casa de Deus? O templo. Eu cresci numa igreja batista. E no boletim da minha igreja, quando eu era pequeno, tinha boletim impresso que era distribuído para todo mundo. Quem faz parte desse tempo que a igreja tinha boletim de papel distribuído? Ó. E no boletim da minha igreja, o pastor escreveu: o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Abacuque. E quando acabava o culto, sabe o que o pastor fazia? Desligava a luz do santuário e dizia: confraternizem-se no átrio do santuário, porque o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Eu cresci, fui estudar a Bíblia e fiquei pensando que o meu pastor seria um ótimo sacerdote em Jerusalém dos dias de Arão, sei lá quem, de Salomão. Seria um ótimo levita para o tempo do Deuteronômio, mas não serve para os dias de Jesus isso. O sujeito foi martirizado, apedrejado, porque ele falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aí a gente vai e confina Deus de novo no templo, na estrutura da religião. Quando Deus coloca uma imagem sua na sua criação, é você, eu, é a família humana. E o nosso grande desafio é fazermos a nossa peregrinação espiritual e o nosso discipulado de Jesus nesse processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus, o Cristo, nosso Senhor. Lembra-se da palavra de Deus, que é inspirada por Deus, proveitosa para instruir, corrigir, ensinar, disciplinar, para que o povo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ser como Cristo, fazer mais por Cristo. Nós precisamos de uma experiência religiosa e do cultivo de uma espiritualidade humanizadora.
redentora de toda a dimensão da criação. Desde a árvore, a floresta, os rios, mas também a cultura, também a arte, também a ciência, também a política, também a economia. Deus não nos mandou construir templos e plantar igrejas. Deus nos mandou representá-lo na sua criação. Deus nos mandou expressá-lo na sua criação, para que o universo não fique sem testemunho da sua presença. O ideal, como resposta nossa, para as pessoas que perguntam onde está Deus, como você responderia para uma pessoa que pergunta onde está Deus? Como você responderia? Onde está Deus? A resposta seria: você quer ver Deus? Você quer conhecer Deus? Vem na minha comunidade. Vive lá com a gente, você vai ver Deus. Você vai ver a imagem de Deus e a semelhança de Deus. Você vai ver Deus. A resposta mais ousada seria: onde está Deus? Aqui. Estou aqui. Deus está aqui em mim. Eu sou imagem e semelhança de Deus. O máximo que você vai ver de Deus nesse universo é olhando para a imagem e a semelhança que Ele colocou no universo. Eu. Mas o que a gente diz? Não olhe para mim, olhe para Jesus. Aí o sujeito diz: e cadê Jesus? Aí já é contigo, já. O que é que o apóstolo Paulo diz? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Como é que nós enxergamos o Cristo que é invisível? Nós o enxergamos na sua imagem e semelhança. Quem? Eu? Você? A partir disso, a gente tem uma chave de leitura da Bíblia Sagrada. Esse caminho redentor de Deus, que não desiste de ter no universo uma manifestação explícita de sua presença. Uma expressão prática, concreta, do seu amor, da sua graça e da sua bondade. E assim é que a gente consegue resumir, ou talvez sintetizar, e pelo menos para o meu coração, da maneira mais bela, que me oferece um projeto de vida, e me oferece um caminho existencial, e me oferece um desafio para a minha peregrinação espiritual. É a minha transformação à imagem de Jesus, de tal maneira que eu exale Jesus, que eu expresse Jesus. Isso é ser cristão, é ser de Cristo. Isso é ser salvo. Ou isso é estar sendo salvo. Por isso, essa canção que nós entoamos no início da nossa celebração, que eu quero que a gente entoe novamente agora, eu convido você a cantá-la novamente, expressando ou a verdade como um testemunho seu, ou uma oração como uma ambição sua. De toda a construção poética da canção, uma expressão me chama a atenção. Eu estava perdido, e a salvação que em ti eu encontrei foi a experiência de ter sido encontrado por ti, e então o Senhor me resgatou, me transformou, e os meus pés na rocha firmou, colocou, estabeleceu. A salvação que em ti eu encontrei foi transformação. Porque eu fico imaginando, é brincadeira, mas não é. Um pessoal que chegar no céu querendo fazer fofoca. Pessoal que chega no céu e diz assim: pô, não consigo dormir, ó,
não tem uma dosezinha aí? Não tem um remedinho para eu conseguir dormir? Eu tomo remédio, porque senão eu não consigo dormir. Meu psiquiatra disse que falta um botão de liga e desliga. Então que eu tenho que tomar um remedinho. Eu acreditei nele e funciona. O meu remédio me ajuda muito a dormir. Quando ele acaba e eu esqueço, eu fico desesperado. Penso assim, não vou dormir essa noite. Aí imagina eu chegando no céu, na fila da farmácia do... Tipo, quando eu era pequeno, a gente falava de ir no inferninho, né? Alguém que já foi no inferninho? Imagina você chegar para o anjo e falar assim, onde é que tem um inferninho aqui, hein? Hoje é sábado, mano. Chegar no céu sem ser sido transformado, o céu vai ser horrível. Por isso que a salvação não é ir para um lugar, a salvação é se tornar um tipo de gente, um tipo de ser, um tipo de ser humano. Um tipo de ser humano que é conforme a imagem do humano mais humano que já pisou esse planeta, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. O Filho do Deus vivo, a exata expressão do Pai. Ei, Jesus, onde está o Pai? E Jesus diz, sério? Quem me vê a mim, vê o Pai. Será que a gente consegue responder isso? Deus ajude. Ei, Ed, onde está Deus? Eu não tenho coragem de dizer, sério, mano, que você está perguntando isso? Quem me vê a mim, vê o Pai. Imagina se eu respondo isso. O sujeito vai me olhar e falar, você está de brincadeira. O pior é que eu não estou de brincadeira. É sério demais, não é? E não é um privilégio maravilhoso a gente saber que a nossa vocação é ser a presença explícita? E não é um desafio maravilhoso a gente acordar sabendo que a realidade mais próxima de Deus que existe no universo é um ser humano? E que esse ser humano pode ser você. Pode ser você. Que o Espírito de Deus pode transformar a imagem de Jesus. Então cantemos, irmãos. Perdido eu estive, mas a salvação que eu encontrei me transformou. Perdido eu estive, mas a salvação que eu te encontrei foi transformação para a glória de Deus. Amém, amém, amém.